chamou muita atenção para essa introdução, porque ele fala de um Deus que vai adestrar, vai ensinar a manejar os braços para a guerra. Ele vai doutrinar os nossos braços para a batalha e os dedos para a guerra. Mas por que não uma coisa só? Talvez você tenha feito a mesma pergunta que eu me fiz. Porque, verdadeiramente, quando a gente fala de braços, a gente pensa logo em abraço, a gente pensa numa coisa mais ampla. Mas quando eu fui para essa tese, quando você fala de dedos, você tem uma ideia de detalhes, de coisas menores, de minúcias. E aí eu comecei a entender que Deus, ele é aquele que vai me capacitar os braços para dominar uma batalha inteira, mas vai me dar o discernimento e a inteligência para lidar com os meus dedos para os pequenos detalhes, para que eu não perca a guerra. E eu não sei se você consegue mensurar isso, e geralmente quando a gente fala em abraço, isso te envolve no todo isso aqui. Mas quando você fala de repente de um carinho, de um toque, é detalhe, é algo mais discreto, é algo talvez quase que imperceptível. E o Senhor começou a me fazer entender isso, que os nossos braços, eles serão adestrados para a batalha, para comportar e suportar todo o peso da batalha. Mas são os meus dedos que terão habilidades para identificar aqueles pequenos detalhes que me farão entender como eu tenho que usar uma determinada arma para vencer naquela guerra. E aí eu comecei a pensar sobre o processo do detalhe, dos combates do que nós vivemos diariamente. E nós temos combates que são diversos. Essa ministração não é uma ministração para nós rodarmos no poder, até porque eu não sou avivalista. Não é uma ministração para você sair do banco e... É uma ministração reflexiva. Show. Porque a bem da verdade é que todos nós combatentes muitas vezes perdemos a guerra porque nos falta o consciente. Muitas vezes a gente perde uma batalha porque nos falta refletir, analisar, sentar, estudar o caso e se preparar para uma situação que está vindo. Então a gente tem que meditar que nem todo culto vai ser aquele culto que você vai ficar glorificando o tempo inteiro, embora seja muito bom. Mas vai ter cultos que Deus vai trabalhar no teu intelecto, porque Deus chama pessoas inteligentes. Deus não quer que a gente seja espiritual o tempo inteiro. E eu costumo dizer que se a arma é espiritual, você vai lutar com armas espirituais. Todavia, se a arma for carnal, física, você vai ficar de joelho o tempo inteiro orando? Não, você tem que se levantar, se erguer e ir para a guerra com as armas físicas. A gente precisa identificar em que nível, em que tipo de combate nós estamos, para que a gente não entre e não se canse, como foi falado ontem. Existem pessoas que, como eu, e muitas vezes ficam no combate a vida inteira. Naquela guerra ali, tu não sai daquilo ali, por quê? Tu está lutando com a arma errada. Então, Romanos 12:2 já nos adverte que o nosso culto é racional, e ele é em 3 esferas, né? Inteligência, corpo, alma, espírito, certo? Mas o nosso culto não é só isso aqui, essa reunião de pessoas. O nosso culto, ele é a nossa vida por inteiro, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, como a gente pensa em fazer as coisas. E aí eu escrevi algo muito interessante, que fala assim: o processo do combate, ele deve ser analisado sobre 2 perspectivas. A perspectiva de quem está por dentro e quem está dentro do combate, que é onde o indivíduo sofre com a pressão, o peso, a solidão, mas que experimenta a intimidade com Deus. E também a perspectiva de quem está por fora. Quem está do lado de fora não sabe o que você está atravessando, então fala, julga, critica, te atormenta, de vez em quando aparece para falar coisa desnecessária. Mas você que está dentro do combate, a sua perspectiva é outra, porque você fica o tempo inteiro em tensão. Você fica constantemente, meio que assim, ó. Mas não adianta ficar assim se você não estiver devidamente preparado. Porque se de repente você está olhando para cá, mas se o troço vem de trás. Então quem está dentro de um combate, ele sofre muito.
Mas quando eu falo sofre muito, não é para você se ter o sentimento de comiseração e falar, ó, como eu sofro nesse combate da minha vida. Não, é para você se posicionar e entender que o que Deus está colocando para você, nesse meio que você está, Ele está te dando visão privilegiada, porque você que está dentro do combate tem que ver tudo. Precisa ver tudo. Porque a guerra é sua. Ontem já foi falado, muito bem dito e repetido diversas vezes. Se o combate é meu, o que adianta a pastora Maísa entrar no combate para guerrear comigo numa luta que não é dela? Ela vai gastar força e energia desnecessária, porque o combate é meu. Quem tem que guerrear sou eu. Quem tem que ter a perspectiva, as estratégias para lidar com o combate sou eu. Você consegue acompanhar isso comigo? O combate, ele exige força, desprendimento, inteligência, perspicácia, sabedoria, ânimo e vigor físico. Esses dois que eu cito aqui, ânimo e vigor físico, e mente boa, para mim são prioridades. Porque não adianta de repente você saber que estratégia tomar, saber o que você tem que fazer, mas você não tem vigor para se levantar, pegar a arma que você sabe que tem que pegar para guerrear. E não adianta você saber o que tem que fazer, mas a tua mente não está boa. Isso reflete ao que nós temos falado muito nesses últimos meses, inclusive na igreja. E quem é psicólogo como a Eliane, quem é coach, a moda hoje é falar sobre o que? A moda não, mas a máxima é falar sobre equilíbrio emocional. O que adianta você ter todas as armas, você saber o que tem que fazer, mas você não tem equilíbrio para lidar com a situação a qual você está? Porque por mais que você tenha tudo que te favoreça, se você não tiver equilíbrio, não tiver uma mente boa, você vai fazer a coisa errada. Um combate, ele nos traz uma experiência única de nos provar que se estivermos em Deus, no caso espiritual, vamos dizer assim, não tem como a gente perder uma guerra. É impossível. Se você perder, pode ter certeza, digo eu, você falhou em alguma área. Que a palavra já diz que em Deus nós estamos mais que vitoriosos. Todavia, o fato de você de repente falhar e ter falhado em alguma área, ter perdido em alguma situação, não significa que você não deva desistir, que você deva desistir. Significa que você tem que olhar para si, se introspectar e perceber onde você pode mudar, onde você pode usar uma estratégia nova. O que de melhor você pode fazer? Eu sigo dizendo que estratégias eficazes são importantes, perseverança, persistência, tomada de decisão. São coisas que estão tudo dentro de um combate. Porque se o teu adversário ele vem contra você para te abater, você não pode ficar parado. Você tem que ter o quê? Uma tomada de decisão. Se levantar prontamente, rápido, pegar a arma e partir para cima. Isso fisicamente, isso espiritualmente. Eu estou falando fisicamente, não estou falando que você... Um irmão veio te bater e você está ligado. Não, é isso. Tudo bem, não filma essa parte. Se alguém te bater, eu reviro. Me bateu, né? Estou pecando? Não estou pecando. Vai ficar parada apanhando a pessoa? Você tem que o quê? Se defender. Eu reviro não, eu me defendo. Melhor, né? Ou seja, eu mudei a perspectiva. Percebeu que eu mudei a perspectiva? Mas se você se defende, logo você vai bater no outro. Mesmo que você não queira. Vamos ser inteligentes? Não vamos ficar com cara de que, ó, a pastora Lisa falou em bater. Não, teu adversário está vindo para te destruir, você vai levar um bolo de pudim para ele? Ó, venha meu amigo, me bata, me espanque, acabe com a minha família, sim, me dilacere. Toma aqui meu filho, toma aqui meu marido, leve para o tráfico. Não, tu vai o quê? Tu vai guerrear. Você vai entrar numa tomada de decisão única, que é se posicionar. E aí eu falo também sobre o conhecimento de causa e a resiliência. Não tenho como discorrer sobre cada item desse que eu coloquei aqui, porque senão a gente ia ficar até amanhã. Mas o conhecimento de causa e a resiliência, como os outros dois que eu citei lá em cima, eles são extremamente importantes para que a gente não fique perdendo o nosso tempo numa batalha que já era para ter sido vencida, para ter sido ganha, e fica ali, ó, com a mesma coisa, remoendo as mesmas situações. O que é conhecimento de causa? Ora, eu estou numa guerra, eu estou numa situação, eu preciso saber o que está
acontecendo. Isso é conhecimento de causa. O que aconteceu? Como isso surgiu? Geralmente quando a gente ministra esses tipos de pregações, ou quase todas as pregações, por mais que tenham todo o respaldo bíblico, a gente sempre leva, quando é para mulher, a gente sempre fala, aquela situação do marido que saiu de casa, ou do marido que está no tráfico, ou do marido que está na bebida, o filho que isso, que aquilo outro. Enfim, sejam esses mesmos exemplos, ou seja, qualquer outro exemplo que você tenha aí na sua mente agora, o que interessa saber é, você precisa ter conhecimento dessa causa. Porque, observa comigo, tem um testemunho que não é meu, eu não gosto muito de ficar contando testemunho dos outros, eu gosto de ficar falando da minha vida, porque eu acho que isso é mais prático. Mas existe um testemunho, e graças a Deus eu não vivenciei isso, a minha família toda é constituída dentro da igreja, nunca nos desviamos, enfim, me casei, meu marido já era cristão, aleluia também, filho de pastor, então assim, eu vivo um paraíso, glória a Deus por isso. Mas existe uma cantora que ela não viveu isso. Ela casou, antes de casar, ela namorava com, que é a cantora Extra, o testemunho dela é lindo. E ela se casou, antes de casar, ela começou a namorar um homem, que é o marido dela hoje, que é filho de pastor, e ela conta que, por um dado momento, ele meio que se desviou, começou a entrar na droga, filho de pastor, começou a se desviou, entrou nas drogas, se afundou no crack, aquela coisa toda e tal. E ela ainda, por casar, ela vivendo já aquela situação. Aí, de repente, ele ficou bom, aquela coisa toda, casaram-se. Depois de casar, começou a acontecer tudo de novo. Só que o que me chamou a atenção é que ela conta que ela não ficava só de joelho, orando. Ó Senhor, faça isso, meu marido, isso. Ela conheceu a causa dela. E pensa no que é uma mulher quase sempre ir buscar o seu marido nas madrugadas na boca de fumo. Creio eu que nenhum de nós estejamos vivendo isso aqui. Mas o conhecimento da causa que você está vivendo, daquilo que te atormenta hoje, do combate que você está vivendo, ele precisa te fazer refletir em conhecer o território. Porque em algumas situações, não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer o que ela fez, levantar muitas vezes e até lá na boca de fumo, enfrentar bandido, todo mundo, e pegar o marido. Eu tenho uma amiga que aconteceu com ela a mesma coisa, mas não tinha como ela entrar. Aí sim, só o joelho. Você está conseguindo entender? É uma mensagem reflexiva. O combate, ele vem, às vezes não, quase sempre ele vem de maneira absurda, assustadora, para te quebrar as pernas. Por que eu digo para te quebrar as pernas? Porque uma das estratégias militares, se não me falha a memória, quem é militar que me corrija, é que você abata alguém pelas pernas. Estou errado? Porque você, sendo pego nas pernas, você não anda. Se um combatente estiver na guerra e ele for agredido nas pernas, levar um tiro ou quebrar as pernas dele, como ele se locomove com agilidade para se reorganizar e se reerguer. E tomar, de novo, a posição privilegiada para que ele consiga ter o domínio da situação. Não consegue. Então, o nosso adversário, no âmbito espiritual, ele tem a mesma função. Ele quer quebrar a sua perna. Quebrando a sua perna, você não vai conseguir se remontar para você vencer o que você tem que vencer, para você fazer o que você tem que fazer. E por isso que a gente vê muitos combatentes, às vezes, dentro da igreja, sentados em nosso meio, mulheres e homens que antes faziam, aconteciam, mas hoje estão de pernas quebradas. Por quê? Porque em algum momento foram pegos, não tiveram conhecimento da causa, com isso foram abatidos. E sendo abatidos, não teve como trabalhar resiliência, que é aquela superação, o pau está quebrando. Está tudo acontecendo, tu tira a força, sei lá de onde que tu tira. A gente que é mulher, a gente fala que tira do útero. Mas o nome, sei lá de onde tu tira. Aleluia. Foca aqui. E aí, você se ergue. E o que é se erguer? É você se levantar buscando apoio em si próprio. Né? Uma coisa é você se levantar quando tem uma coisa, você se levanta igual, me levantei. Agora, se ninguém, você vai fazer. Até tem uma ilustração com uma amiga, a Camila Barra, ela fala a respeito disso, eu tomei isso pra mim.
Se você cair no chão, não tem nada para você se aparar. Caiu no chão. Plá. Aí, ó, como é que tu faz? Tu vira, tu fica de gatinho, você põe um pé, você põe o outro, aí você levanta. Isso é se erguer. Isso é resiliência. E quantos de nós não temos mais vivido isso? E estamos sendo pegos de surpresa muitas vezes. Tem combates que às vezes você não é nem pego de surpresa. O troço está na sua frente, mas você não consegue mais reagir. Salmo 18, 29, depois do 31 ao 39, eu queria que você meditasse em casa. Fala que nós devemos perceber a oração de alguém que sabe quem é Deus. E aí está falando de Davi. Quando falo de Davi, eu amo falar de Davi, porque Davi, para mim, quando se fala de combate, ele é o melhor na Bíblia. Eu acho que não tem outro. Porque ele não perdeu uma guerra. O cara não perdeu uma batalha. Ele era muito bem preparado. Com todas as falhas que ele tinha, que nós conhecemos, com todos os pecados que ele cometeu, que nós sabemos. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus e um excelente combatente. E Deus podia contar com ele, e Israel pôde contar com ele. E eu te pergunto, será que no reino de Deus, Deus pode contar contigo? Pensa bem. É para pensar. Será que na sua casa Deus realmente pode contar contigo? Porque de repente aqueles exemplos que eu citei do marido isso, do filho aquilo outro, disso aquilo outro, já tomou conta da sua casa de alguma maneira ou de alguma área da sua vida? E você já meio que está inerte. Só que você é o combatente dessa guerra. E aí não adianta você ficar olhando, esperando que Deus faça o tempo inteiro. Lembra que eu falei? Se as armas são físicas, lute. Se as armas são espirituais, lute com as armas espirituais. Mas tem gente que tem nenhuma nem outra. Está parado esperando o circo pegar fogo. Será que Deus pode contar contigo? Porque às vezes a gente acha que Deus colocou a gente numa determinada guerra, ou num combate, né? Uma situação adversa, a gente acha que Deus quer me matar. Eu bem fiquei assim esses dias, não vou para você não. Que Deus fez esse negócio comigo, tanta gente. Logo eu, que não tenho isso, que não tenho aquilo outro, né? Que começa a chegar e focar no negativo. E a nossa mente, ela adora o negativo. A nossa mente capta melhor o negativo do que o positivo. Aí você está no meio do caos, ao invés de você olhar, ter uma perspectiva nova e ver que você pode fazer algo do novo, ou do nada, ou daquele caos ali, você foca no caos, oh meu Deus, porque isso está acontecendo, porque meu filho está nas drogas, porque meu marido isso, porque eu estou desempregado, porque você foca no negativo e quando você menos esperar, você está igual a hiena, daquele desenho. Essa semana nós fomos ministradas, né? A gente estava com a pastora Leia Mendonça e teve uma ministração muito linda a respeito disso. A hiena é aquela pessoa que está no meio do caos, mas ela não consegue reagir. Fica, ó céus, a faca e o queijo está aqui. Ela, ó céus, ó mágoa, ó povo ingrato, ó que isso não acontece. Está tudo aqui. E o melhor, todas as armas que nós precisamos para vencer os combates estão dentro de nós. E a gente não consegue ter a dignidade de se levantar. Quando eu falo isso é porque, gente, a pastora Lisa não veio vivo. Estou falando, tem pouco mais de 3 semanas que eu levei um giraia, porque eu queria desistir. Nós somos seres humanos. Mas seu comportamento durante o combate, ele determinará a sua recompensa. Qual recompensa você quer? Qual é a recompensa que você está almejando nesse combate? É perder mesmo? Ou realmente você identifica que Deus permitiu estar nessa adversidade, mas a tua recompensa, você sabe o que você quer. E aí, isso me chama a atenção porque isso me lembra de Davi, lá no capítulo 17, acho que é capítulo 17 de 1 Samuel, começa a narrar a história de Davi. Davi, aquele garotinho, foi contigo, né? Aquela história toda que a gente já sabe. E aí chega num determinado período ali, quando Golias, ele já se apresenta. E aí o exército já está todo assim, preparado, mas com medo. Saul começa a tentar convocar, mas ninguém se habilita. Davi, pequenininho, franzino. Quando eu falo de Davi, eu lembro daquele cachorrinho chihuahua, pequenininho, aquela porcaria que late a vida toda, que aquilo te faz correr. Você é desse tamanho, o bichinho é desse tamanho, começa a latir, e você recua.
Eu me lembro, me dá uma lembrança de Davi. Não sei porquê. Porque, né? Eu lembro do Chihuahua, eu lembro de Davi. Davi, chega em determinado momento, Davi fala assim, capítulo 17 mesmo, acho que é a partir do verso 25, 26. Se você quiser abrir comigo, para você acompanhar, você vai perceber que Davi pergunta qual é a recompensa a quem venceu o gigante. Que recompensa vai ter aquele que derrotar os gigantes? Você não vai entrar num embate sem... Pelo amor de Deus, é burrice. Você não vai entrar numa guerra sem saber o que você quer. Mas eu percebo aqui que Davi já está extremamente determinado. É 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, aí lá o verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta dele de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Ele já estava se candidatando e ninguém percebeu. Tipo assim, deixa eu ver. O que vai ganhar a pessoa que vencer o filisteu? Vai ganhar isso. Não, então, sou eu. Se habilitou. Davi se habilita. Davi começa então a se organizar. Só que uma das estratégias malignas, satânicas, é que quando o diabo vê a sua reação, ele tem uma contraproposta. Davi se habilita, ele faz a pergunta, o mundo espiritual já entendeu o que ele queria. Ele entra na brecha. Ele pega para si a situação. O que acontece? Você vai ver no verso seguinte. Olha o que acontece. Verso 27. E o povo se repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão os homens que o ferir. Né? Aí começou a contar, pá. Verso 28. Todo mundo no verso 27 disse para Davi o que aconteceria, que bens, que recompensa teria. Verso 28. Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, irmão de quem? Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. Mas, gente, não consigo compreender isso aqui. Pior, eles já tinham sido enviados, mas ninguém se habilitou. Quando Davi se posiciona, lembra que eu falei que o mundo espiritual já começa a se... Já sentiu? O próprio irmão começa a sentir um ódio, uma ira. É tipo eu e Mila. Não odeio não, nem eu te odeio. Mila posicionou, eu irmã mais velha. Ela se posicionou, eu irmã mais velha vou e começo a ficar com ódio dela, porque ela se posicionou para aquilo que eu já tinha sido habilitado na ficha. Porque Eliabe era do exército. Eliabe estava escalado, mas ninguém foi. Davi se interessou, se levantou, posicionou, pergunta que recompensa teria. Quando ele tem a resposta, Eliabe percebeu e veio uma afronta para Davi. Ele não só sentiu ódio, ele falou algo para Davi. Tipo, nos dias de hoje, palhaçada é essa, Mila? Você querer se intrometer num território que não é teu, dá mais pescocinho. Aí a Mila, sem entender nada, Mila fala: o que foi que eu te fiz agora? Foi exatamente a resposta de Davi. Mas o que é que eu fiz? Segue-se o discurso aqui, o roteiro, e vocês vão perceber que Davi se prepara. Mas antes disso, nesse período aqui, Davi enfrenta uma das primeiras guerras, que é contra alguém da sua casa. E ele tem que se vencer. Porque a pior coisa é quando você tem um embate com alguém da sua casa. Porque muitas vezes quando você tem um embate com alguém da sua casa, para você não sofrer o constrangimento, você prefere às vezes abrir mão daquilo que era para você. Você percebe que Davi, ele deveria, como muitos de nós muitas vezes abrimos mão, ele poderia ter aberto mão aqui. Pô, meu irmão mais velho, caraca, não vou nem... Mas aí, por que eu fiz? Mas continua. O texto diz que isso aqui para mim foi lindo. Ele fala: por que disseste aqui, né? No verso 28. Aí lá embaixo vai dizer que, no verso 30, Davi se desviou do
irmão dele e focou em outra pessoa. Eu anotei algumas coisas que, para mim, nesse momento que estou em combate, na verdade a vida do crente é um constante combate. Eu anotei que você não deve mudar de propósito enquanto estiver numa guerra. Saiba fazer a leitura de quem te afronta e da situação à sua volta. Eu percebo aqui que Davi, ele conseguiu fazer muito bem a leitura de quem estava afrontando ele no primeiro momento, que era seu irmão de dentro de casa. Mas era muito significante para ele perder tempo. Ele tirou o olho no verso 30, se desviou do irmão dele, focou em outra pessoa que iria trazer para ele a notícia, a resposta daquilo que ele precisava. Se você ler o texto depois, você vai entender nitidamente. Eu fiz outras anotações muito importantes, como lute por aquilo que é seu, mesmo que esteja quase despedaçado. Isso também me faz lembrar de Davi. Porque Davi, quando estava lá no campo, ele não era ninguém, né, como a gente costuma dizer. Ninguém observava, ninguém olhava. Historiadores afirmam que talvez ele fosse um filho bastardo. Não vamos entrar no mérito. Mas ele estava lá pastoreando. Ele estava lá fazendo a parte dele. Só que teve momentos que as ovelhas dele foram capturadas. E teve um momento que Davi, ele... Gente, isso aqui para mim é surreal. Porque, o que é um cara de... Vamos botar aí, Davi talvez tivesse a minha altura, 1,65. O que é uma pessoa de 1,65 lutar com um leão para tirar uma ovelha que já está despedaçada da boca dele? Só que a gana de Davi de lutar por aquilo que era seu foi tanto que não interessava se estava despedaçada a ovelha, era dele. Às vezes a gente abre mão de coisas nossas, daquilo que é nosso no meio do combate, por tão pouca coisa. Às vezes não está nem despedaçado, mas você está abrindo mão. E Deus quer nos encorajar a vivermos o combate com honra, com dignidade. O marido teu que está nas drogas, mas é teu, vai buscar sim, vai orar sim. A vida espiritual é tua, está em frangalhos, vai orar sim. Está despedaçado, não está? O adversário meio que já abocanhou. Você precisa se organizar e se erguer como o combatente da sua vida. Tomar as rédeas da sua vida. Tomar posse daquilo que é seu. E eu digo que você precisa se manter focado. Porque quando você tem um propósito, parece uma palavra tão boba. Parece, eu sei, que parece uma, porque não era nem isso que eu queria, mas amém, glória a Deus, está fugindo um pouco. Mas parece algo tão bobo a gente falar dessa maneira, falar dessas coisas. Mas se você parar para analisar, é exatamente isso que você está vivendo agora. Você tem vivido, ou melhor, você está remoendo uma situação que já era para você ter vencido. E Deus está contando com você nessa noite. Sabe, esses dias eu estava falando com uma pessoa e a pessoa falou: ah, mas eu não sei nem por que ele casou comigo, eu não sirvo para nada mesmo, eu não sei nem fazer uma comida direita. Isso numa aula de canto. Numa aula de canto. Quando a pessoa falou aquilo para mim, eu falei: gente, a gente já está tão conformado com a desgraça, no meio do combate, a gente não tem a capacidade de se levantar. Pensa aí, o que você pode fazer de melhor na tua vida? Eu falei que não era uma palavra para a gente rodar no poder, eu falei que não era. É para você pensar, sabe por quê? Porque lá em Oséias diz que o povo tem perecido por falta de conhecimento. A gente tem perdido as nossas guerras, porque a gente acha que ontem foi falado e parece que eu estou repetindo, mas a verdade é essa. A gente quer ficar orando, quando na verdade é para você agir. E quando é para orar, enfim, quando é para orar você está agindo, quando é para agir você está orando. As armas são boas? São, mas precisam ser usadas no momento certo. Davi, ele vence Golias, recebe a recompensa que ele não sabia até então o que era, mas quando soube, se interessou, que era até a filha do rei,
tem isenção de impostos, mais uma série de coisas. Qual a sua... Eu queria que você meditasse. O que você espera que Deus te dê se você vencer esse combate? Eu falo isso com toda a dor no coração. Sabe por quê? Porque às vezes algumas guerras que nós temos enfrentado não são nem tão grandes assim, a gente está abrindo mão e Deus não tem prazer no que recua. Tem gente que está parando no meio do caminho. Eu falei no meu modelo de exemplo para vocês. Eu há um mês atrás estava abrindo mão daquilo que Deus botou. Eu não queria, mas Deus me botou aqui. E eu estava abrindo mão daquilo que Deus me capacitou, me vocacionou. Agora você imagina se eu realmente bato pé com Deus e desisto. Juntamente com o pastor Eliane. A gente não faz conferência. A gente não se movimenta para fazer uma conferência bonita para as mulheres serem abençoadas. Quantas mulheres que foram tocadas não teriam sido tocadas e alcançadas? A missão a qual Deus me vocacionou não teria sido cumprida. Você acha que qual seria a minha recompensa diante disso? Por que você tem parado de lutar por aquilo que é seu? Ah, mas já aquela amiga do emprego já tomou a minha vaga. Luta por aquilo que é seu. A vaga é sua. Ora, se capacita, porque a vaga, se é sua, é a sua. Esses dias quando eu estava fazendo curso de coaching, né, eu e Fernanda, eu vi algo muito engraçado. Vocês vão rir. Estávamos indo, descemos ali a Transolímpica pelo shopping Guadalupe. Quando a gente está fazendo o retorno do shopping, tem aquela placa de igreja. Ministério Apostólico, Igreja Evangélica, aquilo que é teu, é teu. Eu ria tanto no carro. Foi, tiramos foto. Que tu vira assim para fazer a mão para pegar o shopping. Igreja Apostólica, Igreja Evangélica, sei o que, aquilo que é teu, é teu. Então, querido, se é teu, você não pode abrir mão. Porque, em fato se você abrir mão, passa para outro, que eu não quero mais. Não tem aquela brincadeira, passa para outro que eu não quero mais. É exatamente o que vai acontecer. Já viu aquele casamento que não deu certo, que tu abriu mão? Aí outra irmã que era mais feia que tu, que era toda ruim, ela de repente estava até de olho, pegou, porque tu não quis, tu abriu mão. E qualquer área da nossa vida é assim. Se você abrir mão daquilo que é teu, alguém vai querer e vai dar muito mais valor do que você. Pode estar em frangalhos, eu tiro esse exemplo e eu bato nele, porque Davi queria me dar uma lição. As ovelhas estavam despedaçadas já na boca do leão, mas era dele. Ele lutou por ela. Abriu, pensa num cara da minha altura mais ou menos, talvez, não sei. Pegar um leão, não está falando de um gato não. Abrir a boca do leão, e passa a ovelha fininha, e tira a ovelha. Quebrou a tipo do leão, sei lá que fosse de onde que veio. Rasou a cabeça do leão. Com o urso a mesma coisa. Aí você acontece um negócio e tu abre mão. Aí Deus está contando com mulheres de combate. Mulheres de combate são mulheres preparadas para a guerra.